vão ter que devolver o que é meu e teu, dado por Deus. Por quê? Porque tocar no que é consagrado a Deus é pedir a morte em vida. Amém. Bom dia, amados irmãos. Pai do Senhor Jesus, meus amores, te desejo uma sexta-feira abençoada. Você que vai entrar ao vivo, deixe seu tec-tec na telinha, convida seus amigos, avisa que eu estou ao vivo e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus e eu profetizo o dobro que tu me desejar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então pegue aí sua Bíblia, porque a palavra hoje se encontra no livro 1 Samuel, de capítulo 5, e eu vou ler até o versículo 6, para a glória de Deus. Amém? Então vamos juntos meditar, eu e você. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Benézer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tomaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o linear de Dagom em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas. E Asdod e aos seus termos. E até aqui. Samuel 1, capítulo 5, do 1 ao 6. Então aqui, às vezes, eu e você somos roubados com permissão de Deus. Às vezes roubam algo de você com permissão de Deus. Às vezes roubaram o que é meu. Roubaram. Eu fui roubada. Eu fui roubada do dia que eu nasci até hoje, com 40, até ano passado, com 42 anos. Então, eu fui roubada do dia que eu nasci até 42 anos. Só que Deus permitiu. Foi permissão de Deus. Porque Deus tinha todo o poder de não deixar me roubar. Mas Deus deixou me roubar dinheiro, riqueza, bênçãos. Mas Ele não deixou tocar num fio de cabelo meu. Por isso que eu botei, tocar no que é consagrado a Deus é pedir a morte em vida. Sabe por quê que Deus permitiu atingir minha vida financeira, atingir minha vida sentimental, atingir minha prosperidade, atingir várias áreas da minha saúde, mas não permitiu me matar?
Porque Deus diz, pode até tocar, mas a alma dela é minha. E aí aqui, roubaram a arca. Roubaram a arca. Os filisteus roubaram a arca e levaram para Asdod. Asdod. Roubaram a arca, levaram para Asdod e botaram a arca do lado de uma estátua de Baal, que era o deus de Dagon. O deus que os filisteus adoravam naquela cidade, Asdod, era Dagon. Aí o que fizeram? Pegaram uma coisa santa, pegaram uma coisa limpa, purificada por Deus, pegaram uma aliança de Deus com Davi e aí levaram para Asdod e colocaram do lado de Dagon, que é o deus de Baal, que é um deus estranho, uma estátua. Mas o que foi que aconteceu? Nessa cidade? Deus permitiu. Irmã, mas por que Deus permitiu te roubar? Já que ele é poderoso. Meu amor, Deus sabe como agir na minha vida e na tua vida. Às vezes Deus permite afastar algo da tua vida para moldar, para transformar. Às vezes Deus permite te roubar algo para quando mandar devolver, te devolver com juro e correção em dobro. Então Deus também permitiu os filisteus tomar a arca, porque eles achavam que aquela terra onde a arca estava era abençoada por causa da arca. É lógico. A arca era a aliança de Deus na cidade que ela estava. Lógico que teve uma seleção de benefícios para aquela cidade ser abençoada. A arca foi um dos itens que Deus abençoou aquela cidade. Mas também o homem que Deus fez aliança na terra com a arca também era outro item. E aquele povo também. Deus quis abençoar aquele povo. Deus quis honrar aquele povo. Deus estava com aquele povo. Deus gostava da adoração daquele povo. Então foi um conjunto. De como é que fala, meu Deus? De característica que levou Deus a abençoar aquele local onde a arca passava. E quando Deus permitia, abençoava no local. Só que não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus que os filisteus roubassem a arca, não. E levassem para Asdod, não. Porque ele sabia que o Deus que aquela cidade servia não era o Deus, o Todo-Poderoso, Jeová Rafá. O Deus de lá era Dagon. Mas Deus permitiu. Não era da vontade dele roubar a arca e levar para lá. Mas ele permitiu. Mas por que ele permitiu? Porque, meu amor, ninguém rouba a glória de Deus na terra. Ninguém faz melhor do que Deus. Ninguém passa por cima de uma ordem de Deus. Quando Deus te falar, quando Deus me disser, Mariana, não pega, não é para eu pegar. Quando Deus falar para você, não pega, não é para você pegar. Quando Deus disser, Mariana, não toca, Mariana, não vai ali, Mariana, não faz isso, Mariana, não anda neste local. Quando Deus manda você também fazer isso, cabe eu e você obedecer. Aí ele permite eu ir no lugar? Permite, mesmo sem ele querer, porque nós fomos. Ele permite você pegar alguma coisa? Ele permite você tocar em alguma coisa consagrada a outros deuses? Ele permite. Irmã, ele poderia me pedir? Poderia e deveria. Mas ele prefere deixar nós livres, que nós escolha.
Mas que a minha escolha hoje, que a tua escolha hoje, seja adorar o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Entende? Porque se o teu Deus é o Deus de Dagon, hoje Deus está te dando a oportunidade de tu repensar. E deixa eu parar de adorar esse Deus. Deixa eu ir adorar o Deus Jeová Rafa, o grande eu sou. Deixa eu ir lá. O Deus que eu estou te apresentando é o grande eu sou. É o Jeová Rafa, Nissi, Jireh. É esse Deus que eu estou te apresentando. Então, que a minha escolha hoje, que a tua escolha hoje, seja servir esse Deus. Porque no passado eu não servia ele. Não servia ele, não. Eu dizia, eu abria a boca que eu estava servindo Deus. Mas como é, amados irmãos, que eu vou servir Deus bebendo? Como é que eu vou servir Deus fumando? Como é que eu vou servir Deus fazendo relação sexual com um namorado que eu não sou casada? No padre e no civil. Eu não estava servindo Deus. Eu estava servindo o Deus de Baal. Mas eu era inocente, porque eu não tinha conhecimento bíblico. E para Deus também eu era inocente. Porque na minha cabeça eu estava servindo Deus. E que eu podia fazer aquilo. E que eu podia participar das coisas que o mundo oferecia. Eu dizia, se Deus permitiu o homem fazer cerveja, era para nós beber. Se Deus permitiu, se Deus deu sabedoria. Olha só o meu raciocínio. Se Deus deu inteligência para o homem fazer o uísque, era para mim beber também. Era para eu beber. Se Deus permitiu a mulher dar luz um homem, era para ser meu namorado. E se Deus permitiu o nascimento de um bebê, é porque é normal fazer o sexo. Olha, era o meu pensamento, mas era Satanás manipulando a minha cabeça e a tua que faz isso. Porque hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não estou na prostituição, não estou bebendo e nem estou fumando. Mas para você que continua hoje é dia de você repensar. Qual é o Deus que tu está servindo? É o Deus de Baal? É o Deus de Dagon? É o Deus do céu? É o Deus de Daniel? É o Pai de Jesus Cristo? Quem é o Deus que tu está servindo? Se olha no espelho, olha dentro do teu olho, que eu faço isso. Eu amo espelho por isso. Eu gosto de espelho, não é questão de vaidade, não. Porque eu fiquei quase 4 anos sem espelho e não fui comprar sem condição, não fui usar espelho de ninguém. Quando eu tive oportunidade, eu aproveitei. Mas eu não saí de minha casa, fulano, eu vim aqui vestir uma roupa e vim experimentar no teu espelho. Quando eu andei na casa da pessoa que tinha um espelho, eu me olhei. Mas eu não fui fazer coisa errada para ter um espelho. Apesar de eu gostar de me olhar no espelho. Mas sabe qual é o principal motivo que eu vou te contar o segredo de eu gostar de espelho? Que eu não contei para ninguém, mas eu vou te contar. Eu olho no caroço do meu olho e eu pergunto para mim mesma, onde eu tô errando? O que eu tô fazendo? Como está a minha vida? Deus, eu tô te agradando? Mas hoje eu uso o espelho para dizer, cai por terra, diabo, do meu corpo. Eu te repreendo em nome de Jesus. E já teve dias de eu olhar para o espelho, no caroço do meu olho, e a macumbeira tá amarrando meu espírito no inferno. E no que eu olhar pro meu olho, ela passa mal, onde ela me solta no inferno e devolve o meu espírito. Mas quando o demônio que ela mandou para mim saiu do meu rosto, eu senti cheiro de sangue no meu rosto.
E aí o demônio de derramamento de sangue voltou para ela e Deus mandou ela devolver o que é meu. Mas quando era que eu ia me olhar no espelho? Quando eu sentia algo estranho. Do nada eu entrava num desespero. Do nada vinha uma coisa ruim no meu corpo. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, isso não é normal. Aí eu corria pro espelho. Quando eu corria pro espelho, eu olhava no meu olho. Aí o demônio da macumbeira, do feiticeiro, soltava meu olho, soltava minha visão, meu dom espiritual, devolvia meu dom para mim. E aí, naquele segundo que a macumbeira e o macumbeiro roubava meu dom de visão, que era meu olho, para eles fazer o mal usando meu dom, quando eu me olhava no espelho, que Deus mandava soltar o que era meu, aí meu dom voltava de volta para mim. Aí eu sentia cheiro de sangue no meu rosto. Aí Deus dizia, te dei livramento de morte. Era isso que o cão queria. Onde uma live que eu fiz, que minha mão ficou preta, que vocês podem olhar aí, uma live que minha mão tá preta, onde eu tô numa blusa listrada, quadradinho vermelho, quadradinho laranja, quadradinho amarelo. Vê essa live aí, parece que essa cor de roupa que eu tô. Onde minha mão ficou preta e um negócio aqui no meu olho. Sabe o que foi? Era esse mesmo demônio que essa macumbeira manda, tentou entrar dentro de mim para roubar meu dom espiritual, para dizer que eu não sou usada por Deus, para atrapalhar meu ministério, minha live. Mas quando eu fui na minha galeria ontem, que eu olhei essa live, eu senti cheiro de sangue no meu rosto. Aí eu entendi o mistério. Aí eu só fiz excluir essa live da minha galeria e pedir a Deus para consagrar e repreender esse demônio que tentou entrar dentro de mim, ao vivo na minha live. Mas aí eu entendi o mistério do espelho. O porquê que quando eu olho para o espelho, o diabo corre de minha casa e se tiver no meu corpo, sai. Irmã, e Deus permite isso? Permite, meu amor. Deus permite o processo, o sofrimento, o roubo, a luta. Se você está num processo, dá glória a Deus. Se você está num tempo bom, dá glória a Deus. Se você está feliz, dá glória a Deus. Se você está doente, dá glória a Deus. Se você está triste, dá glória a Deus. Deus se agrada. Uma hora ele te tira do sofrimento. Está lá em Isaías ou é Jeremias, se eu não me engano. Há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para chorar, tempo para sofrer, para sorrir, tempo de riqueza, tempo de pobreza, tempo de ter, tempo de não ter, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de falar, tempo de calar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra dado por Deus. E nós temos que dar glória a Deus nesses ciclos, nesses tempos. Porque eu não tenho poder de fazer nada. Você não tem poder de fazer nada. Mas Deus pode. Mas você pode dar o primeiro passo. Dar lugar para Deus te tirar. Sai da terra de Dagon. Sai do templo de Dagon. Sai da casa de Dagon. Sai da adoração de Dagon. Deixa de adorar Dagon. Dê o primeiro passo para poder Deus vir sobre a tua vida. Porque eu dei o primeiro passo. Eu disse, paizinho, vamos fazer uma aliança? Que o Senhor me diz tudo que o Senhor não quer que eu faça. Que eu obedeça o Senhor. E aí o Senhor protege eu e meu filho. Eu estava separada do ex-marido quando eu fiz essa aliança com Deus. Lá no quintal da minha mãe. Onde eu comi algo na casa da minha mãe. E nessa comida me deu um desespero. Onde veio aquela vontade de eu tirar minha própria vida. Onde veio aquela vontade de eu me matar. Só que eu dizia, meu Deus, eu não posso me matar porque eu tenho meu filho. Aí veio aquele pensamento. Compra veneno. Compra veneno.
Veio aquele pensamento na minha cabeça. Compra veneno. Aí tu bota num suco de maracujá. Aí tu bebe e tu dá pro teu filho. Aí tu entra lá no quarto da mãe e tu dorme. Aí tu morre. Aí pronto, aí tu morre. Aí tu acaba com esse sofrimento. Veio esse pensamento na minha cabeça. Vai na rua. Compra um veneno. Bota no suco. Bebe e dá pro teu filho. E aí tu entra lá pro quarto da tua mãe, deita na tua rede e dorme com teu filho. Que aí tu vai morrer com teu filho. Aí tu não vai deixar teu filho sofrendo com ninguém. Vai morrer mãe e filho. Aí tu acaba com esse sofrimento, com essa humilhação. Olha só, o diabo botando na minha cabeça isso. Que isso não era pensamento de Deus. Mas aí, em seguida, vinha Deus. Não faça isso. Não faça isso. Lembra da visão que eu te mostrei? De tu sair na maternidade com teu filho na barriga? Foi eu que te dei essa família. Não joga lá fora. Não desvaloriza meu amor por ti. Aí eu voltava. Toda vez que vem a dificuldade na minha vida, até hoje, eu sofro batalha espiritual e dificuldade financeira, porque essa macumbeira veio botar tranca-rua na porta da minha casa, onde ela pegou minha placa que tinha Mariana Carvalho, produtos naturais caseiros. Ela amaldiçoou essa placa. Ela amaldiçoou minha vida financeira. E aí o meu sofrimento aumentou depois que eu vim morar perto dessa pessoa, dessa perturbada. Mas hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, quando vem, porque, olha, quando vinha o pensamento, quando eu não era evangélica, Deus botava a visão do meu filho na minha mente. E aí eu entendia que era Deus dizendo, não faça isso. Tu vai viver o sobrenatural. Eu vou te entregar o melhor da terra. Eu vou te dar a vitória. Confia em mim. Eu não te dei esse filho para tu viver assim, não. Mas confia em mim. Suporta o processo. Suporta a perseguição. Suporta a inveja. Aí hoje Deus diz, suporta a macumba. Que uma hora eu te tiro da mão desse macumbeiro e dessa macumbeira. Suporta a inveja, que uma hora eu te tiro da mão dessa invejosa e desse invejoso. O que eu vou fazer com essa invejosa e com esse invejoso? Eu vou botar hemorroidas. Eu vou botar peste. Eu vou botar enfermidade neles. E eles vão soltar o que é teu no amor, na dor. Eles vão soltar o que é teu no leito de enfermidade. Porque tu viu o que aconteceu com Dagon. Olha o que aconteceu com Dagon. Eu vou dizer só a parte que aconteceu com Dagon. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. O tronco, ó que o tronco. O tronco, ó. Somente o tronco. As mãos. Foi o que Deus fez. Para soltar o que é de Davi. Para soltar a aliança de Davi. Para soltar o que Deus deu para Davi. E não a Dagon e Asdod e os filisteus. Você entendeu? Aí Deus permitiu um monte de enfermidade. Uma delas foi hemorroides. Para poder ver que aquela arca na cidade deles, de Asdod, era maldição. Que Deus não estava naquilo. Que Deus não estava naquele lugar. Aí eles mandaram devolver. Que mais na frente, se você ler todo o livro de 1 Samuel, você vai entender toda a história. Mas até aqui eu pude te contar um pouco dessa história. Então não se preocupa com o que roubaram das tuas mãos. Roubaram algo das minhas mãos.
em uma encruzilhada aqui do meu bairro, onde eu passo todo dia para deixar meu filho na escola. Mas eu tô pagando preço para me devolver, porque Deus faz arder no meu coração. Quem me deu foi ele. E ele permitiu roubar para hoje eu estar com minha visão espiritual hoje aberta. Ele permitiu me roubar para me capacitar. Senão eu ia morrer sendo roubada. Eu ia morrer sendo humilhada. Eu ia morrer sendo envergonhada. Porque o que o diabo mais me humilhou foi por casa. Me mandando embora de suas casas. Vai embora que a casa é minha. Vai embora que foi eu que comprei. Vai embora que eu ganho mais. Vai embora que foi eu que fiz. Vai embora que tá no meu nome. Vai embora. Vai embora que a casa é minha. Usou até patrão. O diabo, por onde eu passei, cirandou na minha vida. Aí, quando chegou aqui, o diabo foi usar outra perturbada para querer mandar eu embora da minha casa, com inveja de mim, com inveja da minha felicidade, de eu ser mãe solteira e não tá batendo na porta dela pedindo ajuda. E nem na porta de vizinho nenhum pedindo ajuda. Sentiu inveja da minha vida. Por eu estar criando meu filho honestamente, sem vender meu corpo em cabaré, sem homem estar entrando aqui na minha porta para me usar. Sentiu inveja de mim. Sentiu inveja do Deus que cuida de mim. Mas não quer pagar o preço de se libertar de Dagon. Mas não para de adorar Dagon. Aí sexta-feira vai lá pro Batuque adorar Dagon. Mas não tira o pé de Dagon. Não para de se juntar com os filisteus, que roubou a arca da aliança de Deus. Mas não sai da mesa dos escarnecedores. Quer o dom de Deus? Quer o amor de Deus? Quer a unção de Deus? Mas não quer obedecer. Vai na casa de Deus, aí qualquer coisa dá o corpo pro diabo entrar e na sexta-feira vai adorar Dagon. Na sexta-feira vai para Asdod, vai se juntar com os filisteus. Como é que uma pessoa dessa pode ter amor de Deus? A ponto de sentir inveja do amor que Deus tem comigo, do cuidado, da proteção que Deus tem comigo e do jeito que Deus me usa. Olha, irmã, Deus me mostrou tu comendo um feijão, para de comer, tá consagrado. Irmã, Deus mostrou tu comendo um mousse, um sorvete, para. Vem sentir inveja da forma que Deus me usa. Deus me mostra a comida, Deus me mostra onde comeu, Deus me mostra quem deu, e Deus me mostra até o dia que deu. E se quiser, e se eu pagar preço, Deus me mostra até o despacho onde jogou. Na Mata Virgem, na praia, na cachoeira, na encruzilhada, na rodovia, na ponte, na encruzilhada, na porta das casas. Vem sentir inveja do jeito que Deus me usa. Mas não sai mas não para de adorar Dagon. Não para de servir Dagon dia de sexta-feira, que é o Batuque, que é o terreiro de Macumba. Não para de se juntar com os filisteus. E não para de andar em Asdod, onde Deus já disse, sai de lá. Larga os filisteus. Larga esse teu Deus, que eu não estou nesse teu Deus. Esse Deus de esculturas. Esse Deus de idolatria. Solta que eu não estou nele. E aí, olha, e aí mandaram devolver a arca. Mas por que mandaram devolver a arca? Porque viram que o que a arca lá levou foi miséria, foi hemorroide, foi enfermidade, foi tudo. Amém? Agora eu vou te mostrar. Vou te dar um testemunho sobre isso. Sobre enfermidade. Para você entender que eu não estou à toa. Quando eu tinha mais ou menos quando eu comecei a beber, quando eu me tornei mulher, fazendo o ato sexual a primeira vez, eu tinha 20 anos de idade. Com 25 mais ou menos, com 25 mais ou menos eu creio, eu comecei a beber. Eu não lembro direito a data, mas foi entre 20 a 25.
eu comecei a beber. Não foi 20, não. Porque 20 eu apenas tirei minha virgindade, eu não bebia. E eu passei um bom tempo namorando com uma pessoa sem beber e essa pessoa não bebeu. Agora, quando eu comecei a namorar com outra pessoa, aí, como eu já não era mais virgem, eu disse, eu vou beber. Já perdi meu cabaço mesmo. Não casei virgem, eu vou beber. Disse desse jeito. Porque eu não bebia, porque mamãe dizia, não pode beber, filha, tu não tem idade. Ela não dizia que era pecado, que ela não tinha esse conhecimento espiritual. Mas ela dizia que eu não tinha idade. E que Deus podia me castigar porque eu não tinha idade. Então, na minha cabeça, eu dizia, eu já tenho idade de beber. Eu já tenho idade de beber. E minha mãe dizia, não bebe, filha, porque prejudica a saúde. Mas minha mãe não tinha conhecimento espiritual. Minha mãe me ensinou a não beber, porque disse que prejudicava a saúde, que eu não tinha idade. Mas ela não disse, e espiritual, minha filha, traz é pilintra. Minha mãe não tinha essa maturidade espiritual para eu entender que eu não podia beber, era nunca. E aí eu disse, menina, eu vou pagar o preço, nem que eu adoeça, eu vou experimentar essa bebida. Menina, eu vou pagar o preço, nem que eu adoeça, eu vou ver esse cigarro aí. Entende? Mas eu já estava na prostituição. Eu já estava na prostituição com 20, 21, 22. Então, aí eu comecei a beber. Quando eu comecei a beber, aí pronto. Você, quando você bebe um copo de bebida, você não é mais a mesma pessoa, não. Que se não é Deus para te parar, ou se não é sua personalidade forte, e você não sai do seu juízo, você não faz o que é errado. Então, glória a Deus, eu sempre bebi e nunca saí do meu juízo. Mas aí eu entendo que é porque Deus nunca deixou demônios entrar dentro do meu corpo. Mas agora eu entendo que pessoas que bebem e saem do juízo e faz coisa e depois não lembra, aí eu entendo que é porque o demônio incorpora no corpo da pessoa. E Deus permite, por algum motivo. Ou porque está no terreiro de macumba, ou porque foi fazer aliança com o diabo, ou porque está fazendo um pecado que está desagradando a Deus, e Deus permitiu o espírito das trevas entrar no corpo. Aí agora eu entendo porque que eu bebia e não ficava bêbada. É porque eu apenas participava do pecado, mas o demônio não entrava dentro do meu corpo. Então você entendeu a diferença? Então, quando você vê uma pessoa bebendo, quebrando mesa, dando tiro, quebrando, pegando faca, dando facada, pessoas fazendo horrores, ali é porque entrou um demônio no corpo da pessoa. Ou porque foi mandado pelos bruxos, pelos feiticeiros, por alguém que está clamufado dentro da casa da pessoa, ou porque a pessoa deu brecha, deu legalidade, tem porta aberta e o espírito entrou. Espírito de morte, espírito de roubo. Tem pessoas que assaltam, tem pessoas que bebem e assaltam a casa e não vê. No dia seguinte não sabe nem a casa que assaltou. É porque o espírito de roubo entrou dentro do corpo da pessoa, a pessoa roubou, furtou e no dia seguinte não lembra de nada mesmo não. Porque o espírito sai de dentro da pessoa e volta o espírito de vida que Deus deu. Porque quando eu e você vem à terra, Deus dá um espírito para mim e para você. E nós fica com ele até morrer. Agora, se você quer mais, peça a Deus. Tem o espírito da sabedoria, espírito de visão, espírito de revelação. Tem o dom do Espírito Santo de Deus. Peça. Peça mais. Que Deus te capacite e te dá mais dons. Porque foi assim que aconteceu comigo. Aí, olha só. Quando eu comecei a beber, aí eu comecei a namorar e tudo. Aí depois veio a questão que eu falei. Ó, meu ex-noivo, o meu primeiro noivo, que eu fui noiva 2 vezes. Mas meu primeiro noivo, eu fui noiva com ele 2 anos. Ele não sabe a cor do mamilo dos meus seios. Ele bebia cerveja, mas eu não bebia. E esse foi um dos motivos. Deu adiar o casamento 2 anos. Que era para me ver se ele ia me bater bêbado. Que era para me ver se ele ia
ser agressivo comigo, que era para me ver se ele ia fazer coisa na bebida. Que eu disse, eu não bebo. Também ele nunca me ofereceu bebida. Eu bebia coca, bebia refrigerante, bebia cajuína, bebia suco, e ele bebia a cervejinha dele com os irmãos dele. E aí era 3 irmãos com 3 namoradas. Era 3 irmãos com 3 noivas. Os 3 irmãos ennoivou. Os 3 irmãos começou a namorar, saímos 3 juntos. Depois os 3 irmãos ennoivou, saímos 3 juntos. E as 3 noivas, as 3 namoradas não bebia, as 3 namoradas eram virgem, e as 3 noivas não bebia, e as 3 noivas eram virgem. Porque nós conversava entre nós. Eu conversava com as outras noivas dos meus outros ex-cunhados. E aí eu dizia, mulher, e aí nós conversava entre nós. Eu dizia, mulher, eu tenho vontade de fazer com meu ex-noivo, mas comer com ele, mas aí eu tenho um sonho de casar virgem, aí eu me seguro. Nós conversava entre nós. Aí ela dizia, mulher, eu também sinto vontade de fazer com fulano, mas como eu sou virgem, ai, se eu fizer, meu pai me bate. Que era a mãe dessa vendia Natura. E eu era cliente da mãe dessa que vendia Natura. E ela era prima do noivo dela. Era um primo com primo. Então nós conversava entre nós. Nós dizíamos, mulher, eu sinto vontade de fazer isso com fulano. Mas não pode, porque meu pai vai me expulsar de casa. E aí eu não posso casar agora, que nós não tem casa. E aí era a nossa conversa entre nós 3, quando nós se juntava. Porque todo domingo nós se juntava na casa do nosso ex-sogro. Todo domingo era um almoço com os filhos e com a nora. Era de rotina. E no início minha ex-sogra não gostava de mim não, porque foram falar mal de mim para ela. Foram dizer para ela que eu era rapariga. Porque eu era mulher independente, eu trabalhava em casa de família, e o fato de eu ser independente, as outras noras dela eram bancadas pelo pai e pela mãe, não trabalhavam. Aí, por conta disso, eu era tida como rapariga, porque eu era independente. Mas aí, a ponto de eu chegar para minha ex-sogra, conversar com ela, para a gente entender, e ela me dizer, não, é porque um fulano ciclano falou mal de tu, Mariana. Disse que tu traiu o meu filho com um mototáxi. Aí disse o nome do mototáxi. Porque era o mototáxi que eu pagava para me deixar na escola quando eu tinha preguiça de ir para a escola. Aí a perturbada invejosa lá do meu interior foi falar mal de mim. Que hoje eu abraço ela e eu beijo ela. E eu tenho certeza que ela não tem ódio de mim, porque ela já me abraçou, eu trabalhando na rua. E eu pedi perdão a ela, tu me perdoa por aquele negócio que eu te fiz? Ela disse, deixa pra lá, mulher, nós era imatura. Eu já abracei ela. E Deus não me mostrou que ela tocou em mim. Eu não passei mal com a presença dela. E ela era amiga de infância do meu interior, ela me viu pequena, eu vi ela pequena. Mas eu fui obrigada a limpar minha honra. Eu peguei o mototáxi, vem aqui. Quando eu te pego, tu me deixa onde? Ele disse, no teu trabalho ou na tua escola. Pronto. Era só isso que eu queria te perguntar. Você já me usou? Ele disse, não, Mariana, que isso? Pronto, é porque foram dizer pro meu ex-noivo que eu era rapariga tua, que tu me comia. Aí agora vamos lá na casa da sem vergonha. Que se ela disser que eu tô mentindo, eu dou na cara dela. Dou na cara dela lá. Fomos lá. Ele disse, não vou não. Eu pego o carro e nós vamos. Peguei o carro, liguei. Tu não vai não? Bora? Ou tu entra nesse carro e tu dirige esse carro. E tu me leva lá na casa dela. Pra eu provar como eu não sou rapariga. E tu, pra eu te provar que eu sou virgem. E tu, ou então eu ligo esse carro bem aqui e nós vamos. Ele disse, tá bom, Mariana, eu já vi que quando tu quer as coisas, não tem como tu voltar atrás. Pegou, entrou no carro, ligou, fomos lá na Transamazônica, na BR. Bati na porta dela. Mulher, eu vim aqui te fazer uma pergunta. Mulher, me desculpa eu ter vindo aqui na tua casa essa hora. Eu vim te fazer uma pergunta. Mulher, desde quando?
Tu me viu em motel, mulher, traindo meu ex-noivo. É ex-noivo que é ex, mas no dia foi noivo. Mulher, ó aqui meu noivo, mulher. Ó aqui meu noivo aqui, mulher. Eu sou noiva com esse homem. E eu sou virgem, mulher. Que negócio é esse de tu dizer que eu sou rapariga? E que eu tô tendo caso com mototáxi? E tu dizer pra minha sogra? Hein, mulher, que negócio é esse? Ela disse assim, não sei o que, ô mulher, eu nem lembro o que foi que ela disse. Eu disse, mulher, pois tu presta atenção. Porque tu quase que destruiu meu noivado com mentira, mulher. Mas e aquele homem que tu anda pra cima e pra baixo? Ele é um mototáxi, mulher, eu pago ele. Eu pago ele, mulher. Ela disse, ô mulher, pô, me desculpa. Pois tá bom, mulher, mas da próxima vez não vai ficar barato, não. Eu vou te perdoar dessa vez. Eu vou deixar limpo dessa vez. Mas da próxima vez que tu for na casa da minha sogra, inventar fuxico meu, tu apanha. Tu apanha. Eu venho aqui dar na tua cara. Foi assim que eu disse pra ela. Entrei no carro e fui embora. Mas hoje, que eu sou evangélica, eu já dei um abraço nela, já conversei com ela na rua, perguntei pela mãe dela, a mãe dela já foi na praça, já conversamos horrores do interior. E eu não tenho um pingo de raiva dela e ela também não tem pingo de raiva de mim. Hoje, com a unção que eu tenho hoje, que eu vejo demônios, ela não tem ódio nenhum de mim. O coração dela não tem ódio nenhum de mim. Porque eu fui lá bater na porta dela pra ela me provar se eu tava traindo meu ex-noivo. Porque a minha sogra tratava as outras bem e não me tratava bem. E aquilo me incomodou. Eu disse, meu Deus, eu fui a ponto de eu ir passar roupa de todos os filhos dela, passar roupa do marido dela para agradar ela. A ponto de eu dar presente para ela. A ponto de eu dizer para ela ir para a igreja adorar a Deus. E eu ficar no restaurante dela e fazer comida para os clientes dela. Tudo isso para adular essa mulher e mostrar para essa mulher que eu prestava. Para ser nora dela. Olha só o tanto que eu me humilhei para gente humano. Mas hoje, quem quiser gostar de mim, que gosta. Eu tô pouco me lixando. Quem não gostar do jeito que eu sou. Quem quiser gostar de mim do jeito que eu sou hoje, que goste. Quem não quiser gostar, tô pouco me lixando, Como diz Ludmilla ou Anitta, que eu não tenho nada a ver com elas. Elas não tocando em mim é o que basta no inferno, Beijinho no ombro, recalcadas. Tô pouco me lixando com vocês se não gosta do meu jeito. O meu Deus gostando e eu adorando o meu Deus. E ele se agradando da minha atitude, tô pouco me lixando com opinião de A, B, C, D e o alfabeto inteiro. Tô pouco me lixando. Fico bem aqui na minha casa dia e noite tranquila, cuidando dos negócios de papai. Cuidando do que papai me ordenou, fazendo o que Deus me mandou, expulsar demônio da minha casa, ao redor de minha casa, da casa dos outros e ao redor da casa dos outros. Problema quem não gostar, vai reclamar com Deus. Mas eu estou na arca que Deus fez comigo. Eu estou na aliança que Deus fez comigo. Eu estou morando dentro da aliança que Deus fez comigo. E para entrar nessa porta dessa aliança minha com Deus, vai ter que pagar preço igual eu paguei. Vai ter que se libertar igual eu me libertei. Vai ter que se consertar. Porque a arca de Deus não aceita toda imundície. Porque a prova está aqui. Dagon. Deus podia ter aceitado Dagon. Deus permitiu roubar? Permitiu. Mas, nunca mais teve paz nessa cidade. E nunca mais, o que foi que aconteceu? Nunca mais teve, por causa da maldição que o próprio Deus amaldiçoou, porque roubou a arca. Levou para lá sem permissão de Deus, sem Deus ter gostado de ter roubado a arca, de ter levado. O que aconteceu. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Foi onde levou a arca. A mão de Deus se agravou, pesou. A espada, ele castigou. Para você entender esse
Esse nome agravou. A espada de Deus pesou, castigou. E os assolou. E os feriu com hemorroidas. E Asdod e aos seus termos. Mas eu queria dizer a outra coisa. Que nunca mais tiveram. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pode até ao dia de hoje. Nunca mais pisaram. Até o dia de hoje. A Bíblia está valendo até hoje. Até hoje. Vale até hoje. Então continua bem nesse terreiro de macumba. Levando meu nome, o nome do meu filho, o nome do pai do meu filho, o nome da minha mãe, o nome do juiz paludão contra a minha vida. Continua. Continua pegando o nome dessas pessoas e levando pro terreiro de macumba para tu ver como Deus vai fazer tu nunca mais voltar nele. Como Deus vai fazer tu nunca mais pisar teu pé nele. Depois da praga de hemorroidas que ele mandar para tua vida, para tua casa. Continua. Tu não obedeça a voz de Deus e para não para tu ver. Se eu tô brincando. Aí deixa eu contar para vocês, para finalizar a live. Aí depois que eu comecei a beber, aí foi onde eu tirei, aliás, primeiro eu tirei minha virgindade, depois eu comecei, nem lembro. Deu um branco aqui agora, esqueci. Com tanto demônio eu só lembro que eu tirei minha virgindade com 20 anos. Depois, lembro. Tirei a virgindade, depois bebi. Deus me lembrou. Que Deus me lembrou a casa que eu tirei minha virgindade, o local, e eu não bebia. Aí depois eu passei a beber. Aí depois que eu passei a beber, sabe o que aconteceu? Perdi o emprego. O diabo entrou, fez o despacho, botou o tranca-rua, a aboba podre. Nessa aboba podre aconteceu um monte de coisa. Porque eu entrei nessa casa noiva. E aí quando eu terminei, aí fizeram a aboba podre, terminei o noivado. E aí, nesse meio termo, eu disse, pois pronto, pois já que ele me traiu, porra, agora eu vou mais segurar esse negócio mais não. Vou acabar com essa ilusão de casar virgem. Vou acabar com essa ilusão de ser esse mistério aí. Pronto. Aí Liberei para um namorado, onde a mãe fez de tudo para nos separar e mandou ele estudar em Teresina, lá. A mãe tirou ele daqui de Oeiras, levou ele para estudar em Teresina, porque ela não queria ele comigo, porque eu era empregada doméstica. Eu não era rica igual ele. Eu não era rica igual ela. Eu não tinha nome. Eu não estudava em escola particular igual ele. Eu estudava em escola pública. Aí a mãe pegou ele e levou lá para Teresina. Para separar de mim. Aí pronto. Aí eu disse, pronto, agora lasquei. Entreguei minha virgindade. Agora fiquei sem virgindade e sem namorado. E agora? Aí, uma coisa vai trazendo a outra. Eu disse, porra, agora eu vou beber. Porque com ele eu não bebia. Eu tirei minha virgindade com essa pessoa, mas eu não bebia. E aí eu disse, quer saber da coisa? Agora eu vou... Pronto. Pronto. É assim. Quando a gente tá no mundo é assim. O diabo bota na nossa cabeça. Nós não temos maturidade espiritual, nós caímos numa mentira do diabo. Mas hoje... Deus permitiu. E Deus permitiu? Ele deveria não ter permitido, era roubar a arca para Dagon. Ele deixou. Por que ele não permitiu tirar minha virgindade antes do casamento? Por que ele não permitiu beber um copo de cerveja? Se ele permitiu roubar, foi a arca dele. É a prova. Tudo é permissão de Deus, meu amor. Não adianta tu te culpar, não. Não te culpa, não. Matou alguém, pede perdão, não mata mais. Traiu alguém, não trai mais, peça perdão a Deus.
Se você vê que a pessoa, que você tem que pedir perdão à pessoa, peça também à pessoa. Roubou a pessoa? Pronto, não rouba mais. Peça perdão a Deus. E se Deus te incomodar para pedir perdão à pessoa, peça a pessoa e pronto. Mas se Deus não te incomodar, é porque Deus já te perdoou, já mandou, já jogou no mar do esquecimento e tu não deve satisfação para ninguém. Tu deve satisfação para Deus. Mas aqui é a prova de que Deus perdoa, meu amor. Deus não perdoou os filisteus, Dagon e Asdod. Entendeu? Mas eu posso usar isso para te dizer, peça perdão a Deus pelo teu pecado. Porque quando um pecador se arrepende do pecado e volta para os caminhos do Senhor, ele faz festa no céu. Para receber eu e você com todo amor, com todo carinho. Porque foi assim que ele fez. Deus fez festa no céu, realizou o desejo de ter minha casa. Ontem à noite, é porque eu não lembro a palavra de ontem à noite. A palavra de ontem à noite que Deus me deu para eu dormir foi que realizou o desejo do meu coração. Quando me agrada. Qual foi o desejo do meu coração? Minha casa própria. Qual foi o desejo do meu coração? Meu transporte. Eu não estou trabalhando agora porque falta uma coisinha. Falta ainda uma coisinha que não está encaixando. Tem um negócio que não está encaixando e está me incomodando. Aí eu estou esperando Deus desencaixar esse negócio. Mas eu estou pensando em vidas. Tem pessoas que estão usando meu trabalho para consagrar demônio, para matar pessoas. E aí eu estou esperando Deus, tirar essa pedra de tropeço do meu caminho. Para ela parar de pegar minhas coisas e consagrar demônio e ir lá dizer que foi eu. Olha, foi ela. E Deus está permitindo por algum motivo. Mas como eu vi muita gente sofrendo, eu fiquei com pena das pessoas. Eu disse, não, agora eu vou deixar Deus resolver o que essa mulher fez com minhas clientes. Eu vou entregar essa mulher na mão de Deus, para Deus cobrar dela o que ela fez com minhas clientes. Porque eu tenho certeza que minhas clientes eram felizes com o meu produto e com minha mão fazendo os cachinhos no cabelo delas. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que eu era coisa boa para minhas clientes. Que eu favorecia momentos bons para minhas clientes. E que elas saíam da minha casa revigorada. Mas quando aconteceu um mistério dessa mulher roubar meu dom, aí eu entrei numa aflição. Não era nem desespero, que eu nunca agi no desespero. Porque desespero é eu ir na casa dos outros e dar prejuízo na vida dos outros. Eu não quebrei vidro de carro de ninguém, eu não quebrei porta de ninguém, eu não dei paulada em cabeça de ninguém. E isso é agir no desespero. Mas eu entrei numa aflição tão grande que eu não entendia. E aí eu fui perguntar a Deus o que era. Aí Deus me disse, é porque a pessoa tá pegando tuas coisas, tá consagrando a demônio, tá lá na casinha fazendo comida consagrada a demônio, dando pro povo comer. E aí eu disse, pai, qual é a comida? É milho assado para jogar o povo desacordado no rio para matar. É roupa para mandar pombagira. Deus foi me mostrando as comidas. Deus foi me mostrando as comidas que tava dando pro povo, no meu nome. E usando meu dom. Usando meu dom. Usando minha unção. Então, foi tudo isso. Mas, mesmo com todo impedimento, aqui, Deus realizou o desejo do meu coração de tirar eu da casa da minha mãe, porque eu estava incomodada. Minha mãe não estava incomodada com minha presença. Minha mãe amava minha presença. Minha mãe amava dormir no quarto comigo. Minha mãe amava dividir o quarto dela comigo, porque ela dizia... Um dia ela virou para mim e disse assim, eu amo minha filha aqui no meu quarto. Porque desde o dia que teu pai morreu, eu fiquei sozinha dentro desse quarto. E agora minha filha veio dormir comigo. Minha filha veio fazer companhia comigo. Minha filha não se incomoda, não, se eu for no banheiro mijar e acordar o meu netinho, o Daniel. Eu disse, não, mamãe, a senhora pode sair à vontade. Pode, a casa é sua, o quarto é seu. Eu que estou aqui de intrusa. Ela dizia, intrusa nada, minha filha, é bom a presença da minha filha aqui no meu quarto. Eu amo dormir com minha filha, que minha filha me faz companhia, que desde o dia que seu pai morreu, que eu me sinto sozinha aqui nesse quarto. E minha filha veio de novo para dormir comigo. Minha mãe amou minha ida lá.
onde o cão fez o arrumadinho para tirar minha mãe do meu quarto. Foi inventar para minha mãe que eu estava louca. A irmã de sangue fez macumba para mim, fez macumba para minha mãe e foi inventar que eu estava louca para tirar minha mãe de dentro do quarto e levar para o quarto dela. Mas depois eu entendi que era para mandar o assassino que recebeu dinheiro para me matar entrar dentro do meu quarto e me matar dormindo. Depois eu entendi todo o arrumadinho. Aí vem uma perturbada virar na minha cara e dizer: nem tua família gosta de tu, ordinária, maligna, endemoniada. Só falta dizer isso. Deus disse: eu vou torar o dente dela tudinho se ela continuar pagando feitiçaria para mandar. Se ela continuar pagando esse feiticeiro e os outros feiticeiros para mandar demônio para tua casa. Eu vou torar, ó, bem no tronco. Igual eu torei a mão de Dagon. Eu vou torar bem no tronco para ela parar de profetizar maldição para tua casa. Então você acha que eu sou à toa? Você acha que eu tô à toa? E você acha que Deus não vê as coisas? Quem é culpado e quem é inocente para nos dar livramento? Você acha? Você acha que Deus é menino? Que não pode entrar nesse teu sofrimento, nessa tua peleja para te dar vitória? Você acha que Deus não tem poder? Você acha que Deus não tem poder de fazer um ribuliço para soltar o que é teu, para mandar soltar o que é meu? Eu creio. E eu tomo posse. E você também profetiza aí. Deus, que o Senhor... Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai devolver o que é meu. Que o Senhor vai devolver o que é teu por direito, dado por Ele. E que foi tirado com injustiça, com cilada, com armadilha, com emboscada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai devolver o que é meu e o que é teu, com juro e correção. E não vai ser do jeito do diabo, não. Vai ser do jeito de Deus. E se for do jeito do diabo, é com permissão de Deus. Porque devolveram a arca para a cidade de volta. Mas Deus permitiu levar. Amém? E aí, outro testemunho que eu usei aí a questão da minha virgindade. E quando eu bebi e perdi minha virgindade, eu perdi o emprego que eu mais amava. Era um emprego que eu me sentia filha do dono da casa. Era um emprego que eu podia soltar um peido na frente dele e nós dois rir. Então, para você soltar um peido na frente do seu patrão e os dois rir e achar brincadeira, eu tô dando um exemplo. Nunca soltei peido nele junto com ele, não. Quando eu tinha que soltar meus peidos, eu saía de perto dele, eu ia para outro lugar. Mas se eu quiser soltar peido com ele e ele soltar peido comigo, nós tínhamos toda a liberdade. Eu tinha toda a moral, porque eu me sentia neta dele, eu me sentia filha dele. Porque ele me dava toda essa moral. Então, o castigo, o prejuízo que eu tive por perder minha virgindade e beber, foi perder o emprego que eu mais amava na vida. E que eu me sentia dona da casa. Eu fazia na hora que eu queria, eu acordava na hora que eu queria, eu dormia na hora que eu queria. Só que eu era responsável. Não era porque eu podia dormir até 8, 9 horas da manhã que eu dormia, não. Eu acordava, era 6 horas. Não era porque eu podia dormir até 3 horas da madrugada na porta da rua, porque ele me dava a chave de casa, que eu ia ficar até meia-noite na rua, não. Quando ele entrava, eu entrava. Se minha filha quiser ficar aí um pouquinho, pode ficar. Eu dizia, não. Eu vou entrar junto com o senhor, a casa é sua. Pode ficar, minha filha é nova. Eu já sou velho, não presto pra nada. O senhor presta e eu vou entrar com o senhor. Agora, quando tinha um amigo meu, ou um amigo dele, sentado na calçada, aí por educação, aí eu ia deixar ele no dormitório dele, agasalhava ele, cobria ele, ligava o ar-condicionado, o ventilador se fosse preciso, dava até um beijo na testa dele de boa noite. E aí eu ia ficar com o amigo, ou seja lá quem estava lá na calçada, até a pessoa dizer, tô indo embora, Mariana. Que eu não ia mandar a pessoa embora.
Porque amigos meus estavam passando na rua, me via lá e sentava lá. Quer sentar? Pegava uma cadeira, sentava. Pessoas que gostavam dele, sentava lá com nós. Então, por educação, ele dizia, olha, meu filho, fica aí com minha filha, que eu vou dormir, porque já passou do meu limite. Mas nessa brincadeira já era 10 horas, já era 9 horas. Aí, o máximo que eu ficava era até meia-noite. O máximo que eu ficava até meia-noite. Por respeito à casa dele. Por respeito à confiança dele comigo. Quando ultrapassava de meia-noite, eu dizia, pronto, fulano, pode ir embora. Que eu só, meu limite chegou. Eu só posso ficar aqui até meia-noite. Então, eu era justa comigo mesma. Mas o castigo que eu tive por perder minha virgindade e beber esse copinho de cerveja foi perder o emprego, que eu tinha moral nele. Você tá vendo aí os castigos que Deus permite? O pessoal acha que Deus castiga depois que morre. Não. Aí eu citei um castigo que eu tive. Fizeram a macumba com inveja do meu emprego e Deus permitiu a macumba tocar em mim a ponto de eu pedir demissão do emprego e ir embora. Deus permitiu o espírito do desespero entrar dentro de mim. E eu pedi, porque agora aí foi. Eu agi no desespero. No momento de raiva, no momento de angústia, pedi de demissão de um emprego que eu amo. Aí sim foi no desespero. Mas foi, o batuquezinho que fizeram. E eu não tinha minha vida espiritual igual eu tenho hoje. Eu não tinha expulsão de botar minha mão no portão e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Hoje eu tenho autoridade para botar a mão na minha porta e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Hoje eu tenho. Mas naquela época eu não tinha. Eu estava no pecado, para que eu ia ter autoridade. Então você entendeu? E aí o outro pecado que Deus permitiu, pelo outro pecado, a outra enfermidade que Deus permitiu em mim, pelo salário do meu pecado, quando eu passei de ser namorada de homem solteiro e passei a ser namorada de homem casado, que eu já contei o testemunho de uns 3 namorados casados que eu tive. Aí sabe o que foi que Deus permitiu? Tumor. Eu vivia nascendo tumor aqui, Tumor aqui embaixo do meu braço. Eu vivia nascendo tumor aqui, Tumor nas minhas partes íntimas. Tumor nas lateral, na viria, em cima aqui. Como diz a testa. Eu nascia com tumor. Eu vivia com tumor. Mas na minha cabeça eu dizia, meu Deus. Aí é porque... Eu dizia, aí é Deus me castigando. Porque eu tô namorando com esse homem casado. Eu vou largar esse homem. Olha só como eu era... Como minha consciência doía. Eu sabia que era errado. Era casado. Mas aí vinha aquela consciência pesada, que aí quando aparecia o tumor, aí eu dizia, aí é Deus me castigando. Porque eu tô namorando com esse homem, deixa eu terminar com esse homem. Aí eu ia lá e terminava com ele. Não dá mais não, até aqui. O que nós estamos fazendo é errado. Tem uma pessoa na sua casa que está sendo enganada e não merece a minha traição e a tua. Ele dizia, concordo com você. E eu vou lhe admirar mais ainda. E se eu fosse solteiro, eu casava com você. E se um dia minha mulher morrer e você estiver solteiro, eu caso com você. Eu disse, tá bom, mas não me procure mais não. Ele disse, amém. Nunca me procurou mais. Nunca. Nenhum desses 3 que eu citei me procurou mais. Mas eu virei amiga de todos os 3. Onde eu via na rua, eu cumprimentava. Tudo bem? Tudo. Pronto. Mas sabe o que era? Os tumor? Uma perturbada. Que eu contava, fingindo minha amiga. Fulano, eu tô namorando com uma pessoa, mas eu sei que é errado, mas eu gosto. Eu gosto. Me sinto bem. Me ajuda. Me ajuda. Quando eu tô desempregada. Então a gente não pode largar quem ajuda nós. Olha a desculpa. Aí, a perturbada que ouvia meu desabafo, ia lá pro terreiro de macumba levar meu nome. Aí acusava, ela tá namorando como casada. Aí botava o demônio
na pomadinha, botava o demônio no Rexona, mandava o demônio no cremezinho, no perfume de xiringá. E aí Deus permitia a lepra. Qual era? O brilhozinho. Jogava o brilhozinho no perfume de xiringá, jogava o brilhozinho na pomadinha, jogava o brilhozinho no Rexona. Na época eu só usava coisa cara, que era da Nivea. Eu usava Rexona da Nivea, eu usava creme da Nivea, eu usava aquele negócio de rolô da Nivea, de girar. Só fazia girar um pouquinho, botava o brilhozinho e botava pra dentro. Aí no que eu ia girar o brilhozinho, ó, aí criava tumor. Porque esse brilhozinho na pele causa ferida. Deus permitiu o tumor, saía o furunfo. Eu ia fazer exame, não era nada. Não era nada, não dava nada. Quando saía tumor, meu Deus, é meu sangue. Corria para fazer exame de sangue, hemograma completo, não dava nada. Nem anemia não dava. Eu dizia, pô, não é normal esses tumor. A minha irmã também dizia, não é normal, Mariana, vamos ali. Aí, eu não vou dizer o nome dela. Aí minha irmã, Mariana, não é normal isso aí em tu também mesmo, não. Eu fui no... Até minha irmã ia no médico comigo, porque eu não gostava de andar sozinha, então eu chamava ela. Quando ela também não gostava de andar sozinha, me chamava. Nós se ajudava. Aí ela disse assim, Mariana, deixa eu te levar num lugar ali. Deixa eu te levar num lugar ali que a pessoa vai te dizer o que é. Aí eu disse, pois vamos. Aí quando chegou lá, eu disse, onde é, mulher, que tu vai me levar? Chega lá, tu vai ver. É num rezador. Aí eu disse, rezador? Eu disse, por que eu não vou na minha avó e no meu tio Manel do Santo? Minha avó reza, meu tio reza. Não, mas é porque é outra coisa, Mariana. É um negócio mais profundo. É porque lá eles têm uma garrafada que tu bebe. Aí se for teu sangue forte, aí tu vai beber e vai afinar teu sangue. Eu disse, mas mulher, e por que eu não bebo a tua caixa? E por que eu não tomo tua casca de ameixa, casca de pau? Mas é porque lá é o trabalho dele, mulher. Bora lá. Bora lá. Eu tava um dia desse jeito e fui beber a garrafada e fiquei boazinha. Eu disse, vamos. Quando chegou lá, na casa do macumbeiro, primeira e última vez, para nunca mais, eu pisei em casa do macumbeiro. Era a casa dele. Não era o terreiro de macumba, não. Era a casa dele. Só que ele atendia lá também, né? Só que ele disse que para fazer o trabalho era em outro dia, outro lugar, outra circunstância. Eu tinha que levar isso, eu tinha que levar aquilo. Entendeu? Aí, ó, fomos. Quando eu cheguei na casa do homem, eu já passei mal. Na porta. Sem nem entrar. Já passei mal. Quando eu entrei na casa do homem, eu passei mal. Aí ele disse, como é o nome da minha filha? E todo simpáticozinho. Aí eu, fulano. Ele disse, olha, foi feito coisa pra você. Foi feito coisa pesada pra você. Isso aí é coisa feita. Eu desfaço, se você quiser. Agora, você tem que trazer uma peça de roupa da pessoa. Você tem que trazer isso. Você tem que trazer isso. Você tem que trazer uma vela. Você tem que trazer isso. E aí, eu vou preparar uma garrafada para no dia você levar. Aí você traz tanto em dinheiro no dia. Você traz a peça de roupa, traz a vela, traz isso e tanto, que aí eu vou te vender uma garrafada para tu beber. Eu disse, tá bom. Eu só disse, tá bom. Mas no caminho mesmo eu disse, nunca mais eu volto. Eu vou lá no mato tirar casca de jotobá. Vou lá no quintal da minha mãe pegar mastruz com leite e beber. Vou lá na casa do meu tio Manel do Santo pedir para ele cortar casca de amburana e casca de ameixa e eu vou beber e pronto. Mas não volto aí gastando meu dinheiro. Primeiro que eu não tenho esse dinheiro e segundo que eu não vou. Pronto. Nunca mais fui. E aí eu fui na casa do meu tio. Tio, o senhor tem casca de ameixa? Tem. Pô, me dá aí. Ele disse, toma, minha filha. Pronto, botava de molho na geladeira, bebia. O tumor sumia. Mas eu já tinha terminado
com o homem casado. Eu só não entendia que era um demônio de enfermidade que mandava, acusando o meu pecado, e Deus permitia. Aqui Deus permitiu hemorroides, mas Deus permitiu tumores nas minhas partes íntimas, onde eu não conseguia nem, baixar o braço com tanto tumor. Às vezes nasce um tumor no teu braço, tu não sabe o que é. É o teu pecado. E Deus te incomodando. Que tem alguém usando teu pecado para mandar demônio para tua casa. E tu tá comendo a comida consagrada e Deus tá permitindo. Só que Deus quer abrir tua visão e tu não deixa ele. Eu deixei Deus entrar no meu corpo, na minha casa. Para hoje eu tá te dizendo isso. Você entendeu? E aí um crente ia lá na minha casa. Um crente, por incrível que pareça, um crente ia lá na minha casa. Ele sempre ia na minha casa. Só falta Deus me mostrar. Se ele ia orar em mim, que Deus mandou, porque eu era escolhida de Deus e Deus usa os dele para dar livramento para os escolhidos. E aí eu não sabia que eu era escolhida, mas Deus sabia. Deus usava os dele para cuidar de mim em oração. Eu só não sei se ele ia lá, amando de Deus, para olhar para mim, para expulsar o mal de mim, para desfazer a macumbaria que fizeram no meu nome, ou se ele mesmo era quem ia mandar macumba para mim e ia ver se eu tava morta. Ia lá um crente. Ia um crente lá, lia a Bíblia, dizia que eu ia ficar boa. E eu nem me lembro se eu ficava boa. Eu nem me lembro. Como eu não tinha visão espiritual aberta, eu nem me lembro se eu ficava boa da oração dele. Mas hoje, eu tô pagando preço para Deus me mostrar se ele ia lá orar em mim ou se ele ia lá com o demônio de acusação, porque sabia do meu pecado, e ia lá mandando demônio para mim. E aí ia ver se eu tava morta em cima da cama. Ainda ia ver eu doente. Que via. O pior é que via. Que eu dizia, tô toda cheia de tumor. Até nas minhas virilhas tem. Eu não sei o que é isso. Talvez ia rir de minha cara. Mas inocente, né? Ele não, era eu. Ele era conhecedor da palavra. Era só ele dizer, tu tá pecando. Tu tá se prostituindo. Tu tá com um homem casado. Mas ele não me dizia nada disso, não. Ele não apontava meu pecado, não. Ele não dizia que prostituição era estar com namoradinho sem ser casado no padre no civil, não. Ele não me dizia isso, não. Que se ele me dissesse, ele ia despertar minha curiosidade para ver. Pô, deixa eu ver se eu tá falando a verdade. Deixa eu ver, menino, se não ser casado no padre no civil, tá causando esse meu tumor no meu braço. Aí eu ia chegar lá em Jezabel. Aí eu ia entender o encantamento de Jezabel, que era o brilhozinho que tava botando no meus cremes, que hoje eu sei o que aconteceu no passado. Mas para isso, eu pedi permissão a Deus, fiz aliança com Deus e chamei Deus para um particular. Então, meu amor, já morreu muita gente. Já morreu muita gente. Porque tocou em mim aqui na aliança de Deus comigo. E vai continuar. E vai continuar morrendo se não parar. Ai, mano, tu tá amaldiçoando. Não, meu amor, aqui, ó. Deus amaldiçoou uma cidade que nunca mais... Até hoje. Deus amaldiçoou uma cidade até hoje. Que as pessoas não vão mais lá. Eu não tô mentindo, não. É palavra, é Bíblia. Samuel 1 Samuel, de capítulo 5, do versículo do 1 até o 6. E vai mais a fundo. Vai mais. Vai mais, que tem mais coisa. Deixa eu só te dizer os títulos que tem mais a fundo. Se tu quiser. Ó, o título do capítulo 5 é A Arca na Terra dos Filisteus causa-lhes aflições. Eu não disse que eu sentia uma aflição? Deus veio me mostrar isso aqui. Mas lá no capítulo 6, ó o título. Os filisteus enviam
a arca para fora da sua terra. Lá no capítulo 6, vai te contar como foi que eles devolveram a arca. Eles foram obrigados a devolver. Deus está dizendo, lê só o primeiro, minha filha. Vou ler o primeiro, Deus está me incomodando, vou ler, ó. 1 Samuel, de capítulo 6, versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Olha aí, ó. Deus permitiu ela 7 meses. Olha só. Sabe quanto tempo eu namorei que somos casados? 3 meses só. 4 meses. Aqui Deus permitiu 6 meses. O roubo. Então Deus permitiu Deus permitiu eu trair a pessoa uns 3 meses. Depois me incomodava e aí eu ia lá e terminava. Então quando você passar mal com algo, seja sábio a voz de Deus. Se tu sentir teu olho arder, se tu sentir teu olho esquerdo arder, seja sábio. É porque tu tá fazendo coisa errada e Deus quer que tu se conserta. É porque estão jogando brilho dentro do teu olho. É porque estão colocando brilho na tua roupa, no varal. É porque tá colocando brilho no teu colírio. Tá colocando brilho na cabeceira que tu coloca teu rosto. Aí, ó, quando tu vira teu rosto, entra do travesseiro pro teu olho. E tu só não já ficou cego desse teu olho esquerdo, porque Deus tem te dado grandes livramentos dessa bruxaria, dessa macumbaria, dessa amarração espiritual contra a tua vida. Seja sábio a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Pergunta, chega na tua casa hoje e tu olha no espelho e diz, Deus, onde é que eu tô pecando? Onde é que eu tô errando? Que Deus te mostra, porque eu fiz isso com Deus, Ele me mostrou. Aí tu vai entender porque que teu olho arde de vez em quando. Aí tu vai entender porque que tu sente coisa que tu não entende. Aí tu vai entender todo o processo, mas que tu é alvo de bruxaria. Mas só quebra bruxaria se tu tiver no conserto, se tu tiver de todo jeito, não quebra. Faz é renovar. Tu sabe por que eu não comprei a garrafada? Porque faz é renovar, meu amor. Faz é aumentar. Aquela garrafada que eu ia comprar naquele homem, ali ele ia me amarrar mais ainda. Ali, se eu tivesse aceitado a garrafada daquele homem, ali eu ia fazer aliança com Satanás. Só que Deus ia me livrar, que eu era inocente. Mas hoje eu não posso pisar na casa de uma pessoa que eu sei que é feiticeiro e dizer, eu vim aqui comprar tua garrafada para eu beber. Eu não posso. Porque eu sei que aquela garrafada dele é consagrada a demônios. Hoje eu tenho maturidade espiritual para saber que tudo que vem da mão dele é amaldiçoado por Deus. Porque quem usa ele é Satanás, não é Deus. Hoje eu tenho essa maturidade espiritual. Ele é usado pelo Deus de Dagon. Não, ele é usado por Dagon, o Deus de Asdod. Ele não é usado pelo Deus de Israel, o Deus de Davi. Ele não é usado pelo Deus de Sadraque, Abednego e Mesaque. Ele não é. Ele é usado pelo Deus de Acabe, o Deus de Faraó, o Deus de Jezabel, o Deus dos filisteus, o Deus dos hebreus. Entendeu? Para você entender. Então, que hoje
você tenha maturidade espiritual. Você tem maturidade espiritual para você não precisar de muita coisa para ouvir a voz de Deus. Que Deus não permite tirar a tua perna, teu braço, tu sofreu um acidente de carro, tu bateu um carro, tu sofreu um acidente no teu trabalho. Porque esse olho ardendo, Satanás quer que tu bate a marreta no teu dedo e que tu quebra teu dedo. Esse olho ardendo esquerdo, Satanás quer que tu tenha um acidente no teu próprio trabalho. Satanás quer te causar um acidente no teu trabalho para tu não ganhar dinheiro. Porque quem tá te amarrando no reino espiritual tá roubando tua prosperidade. O que tu é para receber 100, tu tá recebendo 50. O que é para tu receber 200, tu tá recebendo 100. O que era para tu receber 1000, tu tá recebendo 500. O que era para tu receber 2000, tu tá recebendo 1000, porque tem alguém amarrando tua prosperidade e tá ganhando de meia contigo, ó. E aí, como ele sabe, quem tá te amarrando sabe que Deus vai mandar devolver. Aí ele já tá preparando uma armadilha para tu. Já tá botando um brilhozinho no teu travesseiro, na tua roupa. Aí teu olho tá ardendo, que é para tu sofrer um acidente, desse acidente ele te matar. Pode ser um acidente de carro, pode ser um acidente no teu trabalho, com tuas ferramentas de trabalho. Mas é o plano do diabo, a armadilha do diabo. Que se tu não tiver, e sabe o que é que Deus tá me mostrando agora? Deus, eu senti sangue. O diabo quer quebrar teu dedo para derramar sangue, ó. O diabo quer quebrar teu dedo para ter sangue. E não adianta não tu dar uma paradazinha, não. Uma paradazinha. É para tu mesmo. É contigo mesmo que eu tô falando. É contigo mesmo que Deus tá falando. Não adianta você parar para me ouvir. É contigo mesmo que Deus tá falando. É você mesmo que Deus está dando livramento de derramamento de sangue. É você mesmo que Deus está dando livramento de acidente no trabalho, seja lá o que é. Mas tu sente um mistériozinho no olho. Sabe por quê? Porque o brilhozinho é para matar espiritualmente, para roubar teus dons espiritual e te matar carnalmente, para não devolver o que é teu. Matar espiritualmente com esse brilho no olho é para tu não enxergar demônio, é para tu não enxergar macumba, é para tu não enxergar o inimigo, é para tu não enxergar o traidor, é para tu não enxergar a mentira. E matar carnalmente é para não devolver o que é teu. Aí tu só dá um espirro. Aí quando tu espirra, é a pombagira do desespero saindo. Devolvendo para macumbeira e pro macumbeiro e para quem pagou ele para mandar para tu. Aí num espirrozinho o demônio sai. Mas tu é casado? Tá traindo a esposa? Para. Tu é solteiro? Tá tendo namoradinha? Tá levando pro hotel? Para. Casa no padre no civil. Tu é casado? Tá pegando mulher casada? Para. Para que tu tem uma em casa. Tu não tem precisão de trair a tua. Seja lá qual é teu pecado, que tu sabe. Tu sabe qual é teu pecado. Eu não sei não, mas tu sabe. Mas se eu pedir a Deus, ele mostra. E aí, tu quer? Tu quer que eu peça o teu pecado para Deus? Para ele me mostrar? Se tu desafiar Deus, pede aí em pensamento. Pede aí em pensamento. Para tu ver como Deus te mostra onde é que tá teu pecado. Amém? Eu não tô te vendo, não. Eu não sei quem é tu, não. Mas o meu Deus tá te vendo. Meu Deus sabe quem é tu. Eu não sei, não, o que fizeram contigo, não. Sabe qual é o teu pecado?
Pediu no coração, bem? Teu pecado é traição. Tu tá traindo alguém. Pronto. Teu pecado é traição. Tu tá traindo alguém. Aí sabe o que Deus tá mandando eu te dizer? Pra tu não cair no laço do diabo e tu continuar espirrando. Deus tá mandando tu parar com essa traição. Se tu tá traindo, pra tu parar. Mas se alguém tá te traindo, Deus vai mandar alguém parar. E sabe o mistériozinho que tu sente? Tu sente um negócio fruviar no teu ombro esquerdo. Deixa eu pegar aí pra tu sentir, ó. Sente aí meu dedo. Sente aí meu dedo expulsando a traição das tuas costas do lado esquerdo. Sente aí. Eu não sei quem é tu não, mas Deus sabe. Mas o meu Deus que tá aqui comigo é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus do passado e o Deus da agora. Sente aí minha mão pesada aí nas tuas costas. Sente aí, ó, no local onde tu sente o mistério, como se fosse um chuveiro ligado no teu ombro esquerdo. Bem no lugar aqui das juntas, onde tu mexe o braço e o osso vai para um lado e para o outro. Onde diz cavícula. E cuidado que se tu tiver traindo alguém... No acidente, tu pode quebrar a cavícula para esse demônio sair à força das tuas costas. Agora, se alguém tá te traindo, Deus, você precisa fazer uma campanha, você precisa ir para uma igreja evangélica, para um pastor mandar o diabo sair da pessoa, para você não sentir essa coisa ruim nas tuas costas do lado esquerdo. Porque se tu não tá traindo, alguém tá te traindo. E aí tu sente esse negócio fluviar nas tuas costas. É Deus dizendo, olha, filha, tem um espírito de traição. Eu tô te mostrando, enxerga. Olha, filho, tem um espírito de traição. Mandaram pra tu, tem alguém te traindo. Vigia pra tu não cair na traição. É desse jeito. E o que é traição? Amor, compra um apartamento pra mim. Bota no meu nome. Ai, meu bem, eu não tenho dinheiro. Amor, pede no banco emprestado. Aí tu fica devendo no banco. Aí tu compra à vista no meu nome. Aí, ó, o diabo vai lá, arma o laço. Tá com o Ricardão te traindo. Aí tu compra o apartamento à vista no nome, mas tu tá devendo o agiota, tu tá devendo o banco, aí o diabo bota tranca-rua em tua vida, o diabo bota impedimento, o diabo bota o que for. Aí tu atrasa o banco, tu atrasa o agiota, depois o agiota bate na tua porta querendo roubar, querendo tirar o que é teu, querendo pegar o que é teu na dívida. Pega a visão, bem. Pega a visão não, pra tu ver se eu tô de brincadeira. Se eu tô brincando de pagar preço com Deus. Se eu tô brincando, se eu consagrei meu corpo. O último homem que tocou no meu corpo foi o pai do meu filho. Se eu consagrei meu corpo pra fazer charminho pro pai do meu filho. Pra adular o pai do meu filho a me aceitar. Perfeita, do jeito que eu sou. Porque eu fui uma mulher 100% pra ele. Eu não vi defeito em mim em hora nenhuma. Eu tô consagrando meu corpo, meu amor. É pra Deus. É me humilhando na mão do onipotente, da patente pesada. Eu tô consagrando meu corpo, é pra ele. Não é pra tu, macho. Não é pra tu, ex-marido. Não é pra ninguém, não. Agora, se for da vontade de Deus, amém. Glória a Deus. Se for do querer de Deus, amém. Glória a Deus. Mas não é pra tu não, bebê, que eu tô me guardando, não. Tô me guardando pra Deus. Pra agradar o coração do Pai, que realizou o desejo do meu coração de me dar minha casa própria. Eu tô me consagrando pra agradar o coração do Pai, que me deu meu transporte, pra quando eu ir no centro, eu ir com meu filho de moto. Eu tô pagando preço, é pra agradar o coração de Deus, pra ele me dar mais coisa que eu tô pedindo em oração. Paizinho, me dá isso. Paizinho, me dá aquilo. Mas que o Senhor me dá dinheiro para eu comprar à vista. Para eu não ficar devendo nada para ninguém. Porque quando Deus dá, meu amor, não fica devendo nada para ninguém. Amém? Beijo de luz para você. Entenda esse mistério, engole logo esse rolo e bota em prática. Amém? Então você entendeu aí?
Qual foi o prejuízo que eu tive? Pelos meus pecados do passado, eu citei 2. Perdi o emprego por causa da bebida e da prostituição. E o outro do mistério do casamento. Perdi minha saúde. O diabo tocou na minha saúde. Porque chega eu andava de perna aberta, com a minha virilha cheia de furunfo. Você que já teve furunfo sabe que dói. Inflamação. Enquanto você não tira a secreção, o pus, não para de doer. Era Deus castigando. É por isso que tem tabaquinho hoje. Deixa o carro passar. É por isso que tem tabaco hoje que Deus vai botar câncer. Para parar de amarrar minha vida sentimental. Para parar de ir pro cabaré, fazer a nojeira e ainda compartilhar comigo. Sem eu estar nessa nojeira. Meu corpo estando lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que glória a Deus, vai fazer 8 anos em outubro, para a glória de Deus. Quando o pai do meu filho me conheceu, eu ia fazer 8 anos sem homem me tocar. Mais ou menos. Mas eu estava com 4 anos consagrando meu corpo. Eu estava com 4 anos consagrando meu corpo. Mas eu já estava com quase 8 anos sem homem tocar nele. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou consagrada, vai fazer 8 anos. 8 anos sem ninguém tocar no meu corpo, a não ser eu e meu filho, quando ele quer me dar um abraço. Quando ele quer me dar um abraço. Mas nas minhas partes íntimas, no meu corpo, do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé, é só eu que estou tocando. Pego nas minhas partes íntimas na hora de tomar banho, para lavar, porque senão não tem quem aguenta a caatinga. O bicho é podre. Podre. Que se não cuidar, dá até bicho. É. Então não tô à toa não, meu bem. Não tô à toa não. Amém? Então vai achando que Mariana não tem intimidade com Deus porque já tem uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. É. E esse sacrifício de 4 anos sem ninguém tocar no meu corpo consagrado apenas para Deus tocar, foi lá em 2011, 2012, 2013. É. Soma aí, pra tu ver se eu tô de brincadeira. Pra tu ver se eu tô de brincadeira. E tu sabe por que eu consagrei meu corpo a Deus? Porque ele me deu a primeira casa do meu sonho. Eu disse, pronto, paizinho, agora eu vou fazer um sacrifício pro Senhor. O Senhor me deu a casa do jeitinho que eu queria. Agora eu vou consagrar meu corpo pro Senhor. Aí lá tá eu de novo. Lá tô eu de novo, consagrando meu corpo a Deus de novo. Porque realizou minha terceira casa. A primeira foi roubada, a segunda foi roubada. Mas essa daqui vai morrer quem roubar ela. A primeira é a casa do meu sonho. Consagrei meu corpo a Deus. A segunda casa era de quando eu pedi, quando eu tinha com 15 anos de idade. A minha segunda casa, que eu consegui com o ex-marido, foi uma oração de 15 anos de idade. Pai, me dá uma casa desse jeito, com laje, com 2 quartos, um para mim, um pro meu filho. Do jeitinho que eu pedi a Deus. É. Mas me roubaram. Me roubaram. Mas essa daqui, de novo, eu botei no papel de novo. Só não foi meu sonho, porque eu não tive condição de bater a laje. Não tive. Não tive. Mas se Deus quiser, eu bato a laje nela amanhã mesmo. Chove 1 milhão na minha conta, hoje mesmo. E amanhã eu vou lá e bato a laje nela. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu creio que ele faz isso. Hoje mesmo, 1 milhão é depositado na minha conta. E amanhã mesmo eu amanheço com o material aqui, com a laje toda fazendo. É. Mas foi um modelinho que eu quis. Só não tive condição de fazer o quarto do meu filho, porque a minha condição estava pouca. Mas a minha circunstância, eu disse, não, meu filho dorme comigo, então não vai ter necessidade tão cedo de eu ter casa com 2 quartos. E eu não quero o homem aqui comigo, dormindo comigo. Então são 2 motivos que eu vou fazer só um quarto. 3 motivos que eu vou fazer só um quarto. Minha condição financeira que não dava.
Eu não tinha plano de homem dormir comigo. E meu filho já dormia comigo mesmo. Então, do dia que nasceu até o dia que chegou aqui, e até hoje dorme comigo. Então não tem precisão. Mas se eu quiser hoje, eu abro uma porta na cozinha e faço a lavanderia de quarto pro meu filho. Fecho a lavanderia, faço um quartinho pequenininho pro meu filho, abro 2 portas do meu banheiro pro banheiro do meu quarto pro quarto dele, eu abro outra porta. Ele usa o meu banheiro, só abro outra porta. Uma para ele entrar e sair, outra para eu entrar e sair no mesmo banheiro. Que tudo dá entrada no banheiro. E transformo minha casa em 2 quartos, se eu quiser. Mas não, eu vou fazer o quarto do meu filho, do jeito que ele escolher, do jeito que ele quiser. Porque é Deus que vai me dar condição para eu fazer o quarto do meu filho do jeito que ele quiser, a cor que ele quiser e como ele quiser. E eu vou deixar ele ter idade para ele escolher. Se Deus quiser, ele me dá até amanhã. Mas conforme eu tô trabalhando, eu tô dizendo, deixa meu filho crescer mais. Ele não tem ordem de mandar na vida dele, não. Eu mando nele e pronto. E eu não quero fazer quartinho de bebê. Se eu não fiz quando ele nasceu, para ele usar até 18 anos, eu também não vou mais perder tempo fazendo quarto de bebê pro meu filho. Agora eu vou dar o quarto de 15 anos, 18 anos para ele. Do jeito que ele quiser, como um homem. Já que Deus não me deu, quando ele era bebê, para ele chegar da maternidade com o quartinho bonitinho, que era o meu sonho, agora também não faz mais sentido, não. Ele já tem 8 anos. Mas se Deus quiser amanhã um quarto para ele com 8 anos, eu dou. Mas, ó, tô pouco me lixando. Pouco me lixando. Porque quando eu morrer, eu vou levar a terra nos olhos. Não é quarto do meu sonho do jeito que eu quero, não. Então, tu analisa aí tua vida. Amém? Irmã Francinete, Paz Seu Jesus, minha amada. Um beijo no teu coração. Bom dia. Amém, em nome de Jesus. Então, ó, vou fazer uma oração, porque eu já ultrapassei. Eu deixo até uma live minha lá no outro aplicativo vermelho, na TV, que é para eu avaliar, para eu encerrar a live, e que não passa de 1h30, porque é muito tempo para a pessoa assistir e me atrapalha no meu engajamento, né? E eu tô iniciante, sou iniciante. Então, vou fazer uma oração para finalizar a live. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, por esse canal. Eu entrego meus seguidores nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar eles, livrar eles de todo mal em nome de Jesus. Que eles estejam, meu Pai, sob uma cobertura espiritual. A mesma cobertura espiritual que o Senhor me dá, porque o inimigo entra aqui. Ele podia não entrar na igreja, ele entra, imagina aqui. O Senhor não podia deixar o inimigo agir, era na arca. O Senhor permitiu, imagina aqui na minha casa. Mas o importante é que o Senhor não deixa tocar em mim. O importante é que o Senhor não deixa tocar no meu filho. E que o Senhor continue nos guardando. E que o Senhor também, meu Pai. Nem que o Senhor pode até permitir o inimigo andar na casa dos meus seguidores. Mas que o Senhor não deixa tocar neles. Não deixa tocar na finança deles. Não deixa tocar na saúde deles. Não deixa tocar na família deles em nome de Jesus. E que o Senhor também não deixa tocar em nada meu em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo meus seguidores em todas as áreas da vida deles. E eu me abençoo também em todas as áreas da minha vida. Eu e minha família, para a glória de Deus. Porque assim como o Senhor ordenou para a cidade de Asdod, os filisteus que adorava o Deus de Dagon, devolver a arca santa, purificada, consagrada do Senhor, o Senhor também faz todas as coisas. O Senhor muda essa situação a qualquer momento. O Senhor muda a situação de pessoas que vai entrar aqui a qualquer momento. Sem dúvida. Que o Senhor visita a China, meu Pai. Aquele homem que o Senhor me mostrou, que recebeu livramento de ser queimado vivo. E na hora da adoração dele no Senhor. Que o Senhor visita este chinês agora. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar na casa dele. E muito obrigada pelo livramento que o Senhor deu a esse homem chinês de ser queimado vivo. Mas o Senhor mostrou que gostou dele adorar o Senhor e dizer que estava adorando o Senhor. Onde nessa adoração que ele fez para o Senhor, ele estava com o braço cheio de tatuagem. O inimigo pode até acusar a tatuagem dele, mas a adoração dele foi de coração. O Senhor recebeu e deu o livramento dele ser queimado vivo.
Então eu entrego esse chinês nas tuas mãos. Eu entrego esse irmão nas tuas mãos. Eu entrego esse país da China nas tuas mãos. Porque eu também sou abençoada por esse país. Porque eu me considero trabalhando nesse país. Eu não estou lá não, mas através de uma plataforma eu trabalho. Então que o Senhor possa abençoar esse país em nome do Senhor Jesus Cristo. Não só a China, mas todos os outros países. Todos os outros países. Eu não lembro aquele país que o Senhor me mostrou em visão. Que o Senhor deu livramento para a pastora. Como é o nome dela, meu Deus? A Moreira. Mas o Senhor, eu entendo que o Senhor me usou para visitar o país dela e eu não sei o nome do país dela. Então que o Senhor continua livrando, abençoando, protegendo todos os países, em nome de Jesus. E que o meu Brasil, que o Senhor livra da guerra, da miséria, do opróbrio, da traição. Que o Senhor não deixa os outros países vir trair o meu país. Que o Senhor não deixa os outros países vir roubar o meu país. Que o Senhor não deixa meu país. Que se vier pessoa de outro país, que seja para acrescentar, para aumentar a renda. E não para destruir o meu país. Não para sugar o meu país. Não para colocar meu país em guerra, em miséria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor livre a presidência, que o Senhor livre o presidente, livra o meu Brasil que eu amo, porque eu tenho orgulho de ser brasileira, eu tenho orgulho de ser piauiense, eu tenho orgulho de ter nascido no interior, o Senhor ter usado uma parteira, a minha avó e outra mulher para fazer o meu parto e não precisou de mão de médicos. Que o Senhor abençoou as duas que cuidaram de mim no período da gestação da minha mãe. E o Senhor abençoou. Minha avó morreu com mais de 90 anos, linda, maravilhosa, encruzava a perna do jeito que eu tô. E a outra minha mãe idosa também, o Senhor abençoou ela e cuidou dela. E o Senhor levou ela quando o Senhor quis. E que o Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando meu país, continue abençoando meu interior, continue abençoando meu Piauí, porque eu tenho orgulho de ter nascido no interior, de ser piauiense, de ser brasileira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego tudo e todos na mão do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então, te agradeço pela tua visita no meu perfil. Você que está até agora, irmã Francinete, Pai do Senhor Jesus, eu vou visitar o perfil da irmã. Um dia eu vi a irmã, parece que a irmã estava louvando. Vou visitar o perfil da irmã para olhar os vídeos da irmã para lhe ajudar também. Amém? Se é a intenção da irmã crescer aqui na plataforma e ganhar futuramente, porque essa é a minha intenção, transformar minhas plataformas em empresa, para eu trabalhar para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor e divulgando meu trabalho. Então, eu vou visitar o perfil da irmã qualquer hora, quando passa na minha For You, eu curto e comento, mas eu vou visitar para ver mais coisa. Amém, em nome de Jesus. Obrigada pela tua presença. Te desejo o dobro que tu me deseja em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu país, que eu nem sei se é brasileiro. Rondônia. Eu acho que a irmã mora em Rondônia, né? Ou é Roraima. E eu nem sei se é... Deu um branco aqui em geografia, que eu nem sei se é estrangeiro ou se é brasileiro ainda, o país que a irmã mora. Mas não importa, Deus está aí, está aqui em qualquer lugar. Se é em outro país, ele está aí. Se não é em outro país, Deus, meu amor, Deus ele passa a fronteira. Deus, ele passa fronteira, meu amor. E ele não precisa nem de barco, nem de navegador, nem de marinheiro, nem de ninguém para levar ele. Ele mesmo passa na embarcação. Ele entra na embarcação sem pedir permissão e passa lá do outro lado da fronteira para chegar até o outro país e não precisa de nós, e nós nem vê ele fazendo isso. Amém? Então, seja lá o país da irmã, que eu não dei um branco aqui onde é, mas que Deus abençoe seu país e a irmã. Amém? E dá um beijo em Risalva. Um beijo no coração da minha amiga de infância. Eita, que nós tem coisas boas. De vez em quando nós brigava, personalidade forte, duas amigas com a personalidade forte, de vez em quando nós brigava, intrigava 2, 3 dias, mas depois eu não aguentava, eu ia lá, bora mulher, vem aqui te pedir desculpa, bora ser amiga. Aí quando ela não aguentava, ela vinha, bora mulher, vamos aqui, onde o povo chamava nós de sapatona. Só porque ela era virgem, eu era virgem, nós não queríamos perder a virgindade. Ela tinha sonho de casar virgem e eu também. Ela queria casar virgem e eu também. Mas
nós brigava, e aí quando eu sentia saudade dela, eu ia lá, bora mulher, vem aqui, bora fazer as pazes, eu perdoo tu. Aí quando ela sentia saudade de mim, ela batia lá no meu trabalho, pronto, Mariana, vem aqui. Senti falta de tu, bicho enjoada. E eu disse, amém, se me quiser tem que ser desse jeito. Quiser minha amizade é desse jeito. E você sabe que eu faço as coisas pro seu bem. E ela disse, e eu também. Aí nós, pronto, não vamos brigar. Aí meu patrão chegava no meio de nós dois, pronto, vocês não vão brigar de novo não. Meu ex-patrão, que amava ela como filha. Até mandou ela para trabalhar na casa do filho dele em São Luís, se eu não me engano. Então, quando ele via que nós duas estávamos brigando, bora, para de brigar as duas aqui em minha cozinha. Eu amo as duas do mesmo jeito. Porque sempre tinha um fuxiquinho com o nosso nome, que era para destruir nossa amizade. Aí era coisa, menino, mas só Deus. Então, diz ela que eu mandei um beijo no coração dela, viu? A minha amiga Risalva. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ela para a glória de Deus. Então, você quiser me dar uma estrelinha, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não quiser me dar também, não tem importância, eu te abençoo do mesmo jeito. Deixe seu tec-tec na telinha, compartilhe essa live, porque onde essa live chegar, o Senhor vai dar livramento de desfazer bruxaria, porque é assim que o Senhor me usa. O Senhor desfaz bruxaria, feitiçaria, magia negra, macumbaria, obra maligna das trevas. Esse é o meu ministério, desfazer essas coisas. É por isso que o diabo tem ódio de mim e eu tô pouco me lixando com o ódio dele. Deus me protege dele. E de repa, teu limite é só até aí, não passa daí não. Amém? Então, obrigada, um beijo no teu coração, obrigada pela tua presença e voltarei amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Se sentir desejo no coração, me segue. E me segue também nas outras vizinhas. Me visita lá também. Amém?